22. Diz assim: porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Vemos aqui mais uma passagem onde vai falar sobre o povo de Israel. O povo de Israel está sendo alvo até hoje. Quando vamos ministrar, sabemos que o povo de Israel ainda está em falta, né? Vemos o povo se desviando dos caminhos, o povo buscando deuses. Isso tem trazido ao coração, aos olhos do Senhor, tristeza, né? O Senhor age para que o povo retorne para casa, mas cada vez mais o povo se afasta da presença do Senhor. Então, toda vez que formos pregar algo de Israel, nós vamos ter esses contextos, né, do povo longe da presença do Senhor. Mas, irmão, isso vai continuar? Não, meus irmãos. Vai chegar o tempo onde Israel vai reconhecer o Messias como Cristo, como o Salvador. Só que ele vai passar por um momento bem difícil ainda. Sabemos que após o arrebatamento da igreja, haverá um tempo onde Israel, no Monte das Oliveiras, vai reconhecer Jesus como o Messias, aquele que veio anos e anos atrás, mas eles não reconheceram, né? Mas haverá esse período onde eles vão reconhecer que o Messias já estava entre nós. Então essa situação vai se acabar. Mas quando isso não acontece, nós vamos meditando nas passagens e vendo de que maneira Israel está agindo na presença do Senhor, e tomamos para nós como exemplo, né? Onde ao erro nós vamos analisar, olhar e vamos nos desviar. Então, por isso que a palavra ela é registrada. Todo assunto que acontece está registrado. Muitas vezes olhamos e perguntamos: mas por que está na Bíblia isso? São registros para que nós venhamos nos corrigir dentro da palavra. E aqui é um momento, meus irmãos, mais uma vez, onde Deus olha para o povo e vê o povo novamente se desviando, né? Aqui no versículo número 4, o Senhor diz assim: diz-lhes mais, ou melhor, o profeta dizendo aquilo que o Senhor estava dizendo. Assim diz o Senhor: porventura cairão e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Então fica duas perguntas, né? Eles caindo, eles não vão se levantar? Desviando, não voltarão? É uma pergunta, mas o Senhor já sabe a resposta. Só que o Senhor agora usa dos profetas para falar com o povo, dando ali caminhos para que o povo venha se arrepender e ainda voltar aos caminhos, porque ainda há tempo. Assim também é para nós, até os que estamos na presença do Senhor, né? A palavra diz que aqueles que estão em pé, cuide-se para que não caia. Então, por isso que a Bíblia ela é registrada em todos os fatos, para nós que estamos em pé, vigiarmos para que nós não venhamos a cair. Mas o Senhor lhe faz duas perguntas e dá o caminho para o povo, mas o povo, ainda com um coração endurecido, rejeita os conselhos do profeta, né? Não querem ouvir aquilo que o Senhor tem ensinado, aquilo que o Senhor tem direcionado. O povo ainda
desejam andar pelos seus próprios pensamentos, os seus próprios caminhos, e vão sofrendo. Agora vemos aqui Jeremias registrando esses fatos, onde ele vê o povo sofrendo, o povo caminhando, o povo rejeitando a correção, e isso entristece o próprio coração do profeta. Aí há uma pergunta, que o Senhor também ele diz sobre a filha do meu povo, O Senhor está preocupado com o povo de Israel. As suas feridas, mas não eram feridas físicas, É uma ferida na alma, que o povo agora na sua rebeldia caminhava, mas estava sofrendo. Só que sofrendo, o Senhor dando direção, dando ali a solução, e o povo continuava a recusar os caminhos do Senhor, A direção, os aconselhos que davam pelos profetas. Então o povo caminhava sofrendo, um sofrimento na alma, no espírito, e também fisicamente, meus irmãos, porque conforme caminhavam errado, então até o próprio corpo sofria. Mas aí agora vem assim a pergunta, dizendo: porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há médico? Porque, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Os irmãos, aqui está uma palavra, uma especiaria que nós já ouvimos falar muito sobre esse bálsamo de Gileade. Gileade sabemos que é uma cidade, mas esse bálsamo, eu às vezes eu gosto de orar e eu peço que Deus, alguém que está enfermo, que o Senhor venha com o seu bálsamo e derrame sobre o enfermo. Porque, meus irmãos, esse bálsamo ainda existe ainda, até com outro nome, mas lá em Gileade ali é uma especiaria que usavam para muitas curas. E ali é uma especiaria muito forte mesmo, muita propriedade para curar. Até então lá era uma especiaria muito cara, vinham povos de fora para poder adquirir, e lá em Gileade tinha em abundância. E era uma planta aonde se moía ela, como tem algumas hoje também, você moía ela, aí colocava sobre a ferida, qualquer corte, o que fosse, essa planta curava. E também eles usavam essas plantas, ali eles secavam aquelas folhas, amassavam e faziam chá. Então vamos dizer assim, essa especiaria era algo que servia para todas as curas físicas, Então eles tinham, vamos dizer assim, o melhor remédio para o corpo físico. Ali havia médicos. Então por isso essa pergunta: se meu povo está sofrendo, por acaso lá não tem o bálsamo de Gileade, lá não há médicos? Por que o meu povo ainda perece? Só que o problema, a situação pelo qual eles passaram, não era somente físico. Se fosse somente físico, essas plantas teriam curado. Agora, meus irmãos, ainda fala que o Senhor, Ele estava com eles. Quer dizer, o povo tinha tudo para poder retomar os caminhos do Senhor. Eles tinham tudo para estar debaixo das mãos do Senhor. Eles tinham tudo para sair debaixo de maldições. O povo tinha tudo para poder ser feliz, porque eles tinham tudo. Eles tinham ali os médicos, tinham essas ervas que curavam tudo. Eles tinham o Senhor que durante o dia, ali uma nuvem,
Por conta do sol, à noite eles tinham uma coluna de fogo, porque a noite era fria. No deserto eles tinham maná, no deserto saía água da rocha. Então o Senhor era como o povo tinha tudo para poder ser um povo feliz, mas eles continuavam naquele caminho de desobediência. Então o Senhor fez uma pergunta, vamos dizer assim, capciosa, porque ali porventura não tem o bálsamo, não tem o médico. Então por que a minha filha ainda está doente, né? Porque ainda a sua ferida ainda não foi sarada. É uma pergunta que foi feita, e uma pergunta que fazemos para nós também. Servimos a Deus, estamos na casa do Senhor, e às vezes passamos por situações que não é física, é espiritual. Quarta-feira eu ministrei aqui falando sobre isso, sobre a nossa visão espiritual, porque vivemos nesse mundo, estamos nesse mundo, mas enxergamos somente o natural, somente o natural. Vamos para a casa do Senhor hoje, vamos assentar, vamos louvar, vamos orar, alguém vai testemunhar, logo vamos ter oferta, logo vem a mensagem, vou dar glória a Deus bem alto e vou para minha casa. E o lado espiritual? Quem tem a visão do espiritual? Muitas vezes não enxergamos, somos falhos, mas essa é uma noite boa para ouvirmos isso. Não vou pregar tudo que eu preguei na quarta-feira, mas só para dar uma revisão. Que o mundo espiritual existe, meus irmãos. Não é lenda, não é ficção. Existe. Quando saímos da nossa casa, já é uma batalha espiritual para estarmos aqui. Eles não sabem disso. Na minha casa, preparando para a igreja, é criança correndo, é gritando, um grita com um, grita com o outro, é família. Só que chega ao ponto e fala, sabe uma coisa, eu não vou. É uma guerra espiritual. Em tudo que nós fazemos há uma guerra espiritual. Quando planejamos algo, Deus está tomando outra direção, eu espero voltar. Quando planejamos fazer algo em prol da obra do Senhor, algo vai se levantar. É material? Não, é espiritual. O espiritual vai tomar algo material para nos impedir de fazer algo para o reino de Deus. Vai colocar alguém para poder nos entristecer, para mudar nossos planos de estar na casa do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Então, meus irmãos, aqui nessa mensagem, o problema do povo de Israel não era o material, não era o físico, mas era o espiritual. Era o espiritual que não estava deixando o povo entender e reconhecer que eles eram dependentes de Deus. Mesmo tudo que eles tiveram no deserto, mesmo tudo que Deus fez por eles, ainda queriam seguir os seus próprios caminhos. Só que sabemos que para tudo isso aí há consequências. Há consequências. A desobediência traz consequência. Mas mesmo assim, o povo insistia em caminhar dessa forma. Meus irmãos, eu quero aqui, ainda mostrando a figura desse bálsamo, como ele estava explicando. O bálsamo, como toda erva, né? A gente tomou muito aquele bodo do Chile, fala, aquele negócio amargo. Ele tem que ser espremido, até sair aquele caldo verde. É ruim, mas curava, né? Aquela dor no estômago. Então, meus irmãos, para que aquela erva ela produzisse algo, ela tivesse um efeito, teria que ser trabalhado sobre ela. E o que o Senhor queria dizer para o povo ali de Israel, que eles não precisavam desse bálsamo, porque ele é o bálsamo sobre o seu povo.
Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele desceu do alto céu, deixou o seu trono de glória, se fez carne. Hoje nós falamos sobre isso, sobre o Verbo, se fez carne e esteve entre nós. O Senhor deixou a sua glória, esteve nessa terra. Aos poucos Ele foi trabalhado, aos poucos Ele foi provado, aos poucos prenderam Ele, aos poucos foram ali pressionando, foram ali surrando, Ele foi sendo esmagado. Meus irmãos, ao ponto agora do Senhor ser entregue na cruz do Calvário. Querem melhor bálsamo do que esse? É esse o bálsamo que Israel precisava entender e não entendeu. Que o que eles estavam precisando ali, na verdade, era o Senhor. Eles reconheceram que o Senhor é aquele que curaria todas as suas feridas, é aquele que tem a salvação, tem a solução para eles. E eu quero dizer nessa noite que Ele é o bálsamo também que está sobre a nossa vida. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua força, Ele conhece a minha força, Ele conhece a enfermidade que você tem. E nenhum médico descobre. E Ele quer dizer para nós essa noite: eu sou o bálsamo sobre a sua vida. É só você reconhecer que você depende de mim e ficar na minha presença. Ele é o bálsamo que vai curar. Ele é o único que pode tirar a depressão do homem, da mulher, a ansiedade, aquilo que aprisiona, aquele que entristece teu coração, aquele que tira a tua paz. Ele é o bálsamo. Ele é o único que pode entrar em providência na minha e na sua vida. Se formos aos médicos, Deus deixou os médicos também, mas ali vão ficar sob tratamento, remédios em cima de remédios, e é somente para controlar aquela situação. Mas eu quero dizer que aquele que é o bálsamo sobre a nossa vida está nessa noite. Não estou querendo te emocionar, eu estou entrando numa realidade para dizer que Ele é o bálsamo sobre a nossa vida. Sem Ele não somos nada, nada podemos fazer. Aleluia. Aleluia. Vemos, meus irmãos, que esse bálsamo, Ele fez tantas curas no passado. Vemos o cego Bartimeu, ali o cego que, como diz, cego, não enxergava, mas ele tinha uma audição muito boa. E sempre que ele estava ali, ele estava atento no que estava acontecendo, porque sabemos que quando alguém perde um sentido, outros sentidos são aguçados. Aprende a conviver, perca de uma e ganhe de outra maneira. E ele atento, logicamente, ele já ouviu falar do Senhor Jesus, sabia que Jesus curava, Jesus libertava. Então sempre ele estava atento, porque ele sabia que Jesus caminhava por aquelas aldeias, e em certo momento Jesus ia passar por ali. E dessa vez Jesus passando, eles ouvem aquela grande multidão, e ele imediatamente, o que está acontecendo? Quando ele ouve dizer que Jesus passava por ali, prontamente ele grita: Jesus, filho de Davi, Senhor Jesus, o Senhor que é o bálsamo sobre a nossa vida, o Senhor que é o bálsamo que pode me curar, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, Jesus não tinha visto aquele homem ali? Tinha. Jesus não está te vendo aqui nessa noite? Está. Jesus está sondando o teu coração nessa noite? Está. Ele sabe o que você deixou na sua casa, o que você vai fazer amanhã. Ele sabe. Ele está esperando só você gritar: Jesus, filho de Davi, derrama teu bálsamo sobre a minha vida, Senhor. Cura essa enfermidade, a 38, a 12, a 20 anos. Cura, Senhor. Ele está esperando você gritar, você clamar em alta voz. Às vezes nós clamar em alta voz não é soltar nossa voz berrando. Ana tinha uma solução, tinha algo no seu coração.
O seu clamor foi um silêncio a ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada. Mas o Senhor, que estava atento, ouviu o clamor de Ana e concedeu o desejo do seu coração. São pessoas, meus irmãos, que sabem quem tem crido, sabem que Ele é o bálsamo sobre suas vidas. Aleluias! Agora o Senhor ainda caminhando, Ele passa pela mulher, onde chega a enfermidade, os irmãos conhecem. Ela não poderia estar ali, ela não poderia tocar em ninguém por conta da sua enfermidade. Ela teria que estar afastada. E ela entendendo essa situação, ela vendo, ela ouvindo, ela falando, ela podia se levantar e se jogar em cima do Senhor. Mas ela entendendo que a condição em que ela estava, ela não podia tocar, ela não podia chegar perto do Senhor. Mas pela fé, ela também já ouviu falar que o Senhor é o bálsamo, que Ele pode curar. A sua fé foi aguçada. E ela entendendo que ela não podia tocar no corpo de Jesus, mas ela foi lá e tocou somente na orla, lá na ponta da orla dos vestidos do Senhor. Imediatamente o Senhor sentiu que a virtude saiu dele. E agora vemos que o Senhor olha para ela: filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. É isso, meus irmãos, é esse bálsamo que está nesta noite. Se nós saímos do nosso natural, será que Deus vai me curar? Será que Deus vai abrir aquela porta? Será que Deus vai me dar aquela provisão? Será que Deus vai me levar naquele cargo? Se nós saímos do natural e começamos a ver nossa visão espiritual e irmos para o sobrenatural, com fé, crendo, esta noite eu creio que o Senhor vai curar muitos aqui essa noite. Eu creio que logo alguém vai subir aqui em cima aqui e vai dar testemunho. Eu tinha que ir ao médico, estava com sonda marcada, mas o Senhor derramou do seu bálsamo e não precisei fazer cirurgia. Eu creio, irmãos, eu creio que Deus pode fazer sobre a minha vida. Eu também tenho os problemas físicos, mas eu creio que o Senhor nesta noite está derramando um bálsamo sobre a minha vida, está derramando um bálsamo sobre a sua vida, presbítero Ezequiel e de toda a igreja. Somente creia, não duvide. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nunca vem e volta vazia. Eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, não permita que eu suba lá, se não for a tua vontade. Se não for a tua vontade, não permita. Minha esposa é prova disso. Eu falei para ela: eu não subo mais naquele púlpito, porque muitas vezes que eu prego, depois é uma luta grande no meu coração, na minha alma. Uma certa vez eu passei tão mal, irmãos, passei tão mal pela pregação, aquilo me queimava, eu me senti bem. Fui lá no pastor, foi ele que me colocou lá em cima. Ele vai ter que responder o porquê estou passando mal. Eu cheguei lá, minha esposa conhece, eu quando preciso, eu sou meu ponto, mas com educação, respeito. Cheguei, pastor, deixa eu mostrar para o senhor. Ih, estou com medo já, velho. Não, vamos conversar. O que está acontecendo? Eu falei: pastor, eu preguei lá. Amém, vá, foi bem. Eu falei: não, foi, pastor. E eu quero dizer um negócio para o senhor. O senhor tem essa maneira do senhor e a gente falar com o senhor dá 2 tapinhas na costa, o senhor, né, passa a mão, o senhor agrada, mas eu quero sinceridade. Eu quero que o senhor me diga hoje o porquê que eu estou com isso na minha alma. Eu sinto um peso na minha alma. Eu quero saber por que sou dessa maneira. Ele foi abrir a boca, a missionária Gilmar saiu lá do quarto e veio. Ele: é verdade, você, eu conheço a Daniela, mas aquilo que você pregou lá, fique em paz, que foi confirmação de tal culto que foi aí. Então foi confirmação.
Então fique em paz. Aquilo que você pregou, fique em paz. Então é assim, meus irmãos. E várias vezes aconteceu dessa maneira. Eu pregar aqui, depois eu ficar remoendo tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, a ponto do irmão falar para mim: olha, irmão, isso aí é retaliação. Quando Deus coloca algo no teu coração para você entregar, entregue. Ainda que 10, de 100, ainda que 99 não aceita a pregação, mas se uma pessoa disser: Deus falou comigo, vai em paz para a tua casa, e o inimigo vai entrar com retaliação. Então, meus irmãos, eu não estou aqui por mero acaso. O presbítero não me convidou para estar aqui. Minha esposa sabe que eu preparei. Estou algumas horinhas meditando nessa palavra. Então, meus irmãos, eu não estou aqui por homem. Eu estou aqui porque o Senhor proveu dessa mensagem dessa noite. Então creia, somente creia. Somente creia. Somente creia. Não duvide. Não duvide. Uma certa vez, o profeta Eliseu profetizou que em tal dia, em tal hora, haveria providência sobre as portas de Samaria. Um dos que estavam ao lado do rei ouvindo disse: nem que o céu se abra, isso vai acontecer. Ele duvidou da palavra do profeta. O profeta disse para ele: você vai olhar com os teus olhos, mas você não vai comer, você não vai satisfazer. E isso aconteceu, irmãos. Quando chega às portas de Samaria, que havia comida em abundância, havia tesouros, o povo e os soldados, o rei da Síria já não estava mais ali. O povo saiu correndo, atropelando todo mundo. E o primeiro que foi atropelado foi aquele que duvidou e morreu na porta do palácio. Que é isso, irmão? Se eu não estiver duvidando, vou morrer? Não, meu irmão. Só não vai receber sua bênção. Vai continuar sofrendo. Vai continuar caminhando igual o povo de Israel. O Senhor estava dando todas as deixas. O Senhor está deixando bem claro: olha, venham por esse caminho. Eu sou o bálsamo para curar vocês. Eu sou o bálsamo que vou levar vocês para a terra prometida. O Senhor estava com eles. O Senhor usava o treinamento dos profetas. A palavra do profeta era muito mais valiosa, porque eles sabiam que recebia do próprio Deus, entregavam e acontecia as profecias. Então eles tinham tudo para crer naquilo que o profeta estava entregando, mas não ouviram. Continuaram o seu caminho, sofrendo. Mas chega, logo basta nesta noite. Eu não quero mais sofrer. O Senhor quer derramar um bálsamo sobre a sua vida. E esse bálsamo, assim como o bálsamo, aquela planta curava todos os tipos de enfermidades, o bálsamo do Senhor também quer trabalhar na sua vida em todas as áreas. Não é só no corpo físico. Meus irmãos, abra o olho espiritual de vocês. Abra os olhos espirituais. Abra os olhos espirituais. Quando Deus quer derramar as suas bênçãos, Ele derrama em tudo. Ele não faz nada pela metade. O Senhor quer curar. O Senhor quer salvar. O Senhor quer transformar. O Senhor quer te bater com o Espírito Santo. Mas muitas vezes entramos nesta casa, sentamos, como eu disse outra vez, entramos na casa do Senhor como se estivesse entrando no restaurante, sentamos bonitinho, nos arrumamos, esperamos o garçom vir nos servir. Aqui não, meus irmãos, a comida está servida. Quando você passar daquela porta, é só você escolher. Não espere vir até você, já dobra o teu jeito, já clama: Senhor, eu estou aqui. Derrama o teu bálsamo sobre a minha vida. Me enche da tua graça, do teu Espírito. Me cura. Abre porta. Me batiza com o teu Espírito Santo. Abre teus olhos espirituais. Deus quer te usar. Deus quer te batizar. Deus quer curar. Mas nós nos trancamos de uma forma que
Eu saí para a vida tranquilo. Não é assim que funciona, meus irmãos. Tem irmãos que atravessaram o bairro, moram distantes, para lá, moram para cá, deixou um compromisso para estar aqui. Eu moro aqui embaixo, não importa a distância, desde que quando a gente se põe na posição, hoje eu vou estar na casa do Senhor. O que eu vou fazer na casa do Senhor? O que eu vou buscar? Meus irmãos, o Senhor quer derramar, mas se nós não buscarmos, vamos continuar caminhando igualmente o povo de Israel. A viúva, com todos os seus problemas, não vendo solução, ela foi procurar o profeta. Profeta, o senhor sabe que o meu esposo, ele serviu ao Senhor, só que agora ele me deixou. Só que ele me deixou dívidas, deixou problemas, me deixou uma situação difícil. Ele é teu servo. Agora o que faço? Profeta, eu creio que ele para e pensa e pergunta: o que você tem na sua casa? Ah, profeta, lá eu tenho um carro zero que eu posso vender. Lá tem um monte de joia. Tem um relógio, vou dizer assim, que colocou, mas está funcionando, mas só para ficar bonito. Acho que eu posso vender. Não, meu irmão. A tua serva só tem um pouco de azeite, só um pouquinho de azeite. É o que precisava, meu. Eu só preciso da sua fé. É só isso que precisa. Eu só preciso de você abrir o seu coração, deixar ele trabalhar. É só isso que precisa. É só isso. Aí ele vai falar para você, ó, entra no teu quarto agora, fecha a porta e vai orar. E só vai ver que esse pouquinho de azeite vai transbordar sobre a sua vida. Senhor, eu tenho apenas a minha fé. Então vai, dobre o seu jeito e ore. É o que ele tem ouvido nós fazemos. Senhor, estou com câncer terminal. Dobra o teu joelho. A tua fé é desse tamanho. Eu não sei o tamanho do grão de mostarda. É o tamanho do grão de mostarda, minha fé, Senhor. Então vai. Esse câncer vai ser dissipado. Essa cirurgia que você vai fazer, você vai apenas para constatar que não tem mais nada, não é preciso fazer. Aquela porta que você está esperando abrir, pelas pouquinho de fé vai estar aberta. É isso que ele quer ver. Nós agimos. Quando nós agimos, o Senhor se posiciona e fala: agora, Senhor. Porque enquanto estamos só reclamando, enquanto estamos vendo nossa vida trilhar por um caminho difícil, e o pior, sem Deus, o Senhor vai deixando você caminhar, porque você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio para você continuar, mas o Senhor, pela tua misericórdia ainda, coloca um ser como o outro assim, para subir aqui e te dizer algo. Ele quer fazer o melhor para a sua vida. Aleluia. Então, meus irmãos, eu quero aqui orar. E se você quer receber esse bálsamo sobre a sua vida, não vou te convidar, mas nós gostaríamos de você colocar sobre os seus pés. Aquele que sentir arder no teu coração, arder no teu coração. Não faça para agradar o pregador. Mas se você sentir arder no teu coração, você também, se quiser ficar em tua posição, agora peça para o Senhor: Senhor, derrama sobre a minha vida esse bálsamo, o bálsamo de Gileade. Amém? Senhor Deus eterno, aqui, Senhor, eu tenho entregado, Senhor, aqui que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Eu aqui preguei, Senhor, ministrei algo que eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer, porque o Senhor já tem feito na minha vida, Senhor. Senhor, eu sou um mero pecador, errante, mas o Senhor tem feito algo na minha vida, Senhor, que tem me colocado em pé. O Senhor tem usado vasos para me abençoar. O Senhor tem dado uma direção.
Senhor, tanto ventos se levantaram sobre a minha vida, Senhor. Tantos ventos se levantaram sobre a vida da tua igreja. Mas a tua igreja está aqui, Senhor, nesta noite, Pai. Eu estou aqui nesta noite para a honra e glória do teu nome, Senhor. Porque nós cremos, Pai, que o Senhor tem tudo para a nossa vida, Pai. O Senhor tem um bálsamo, Senhor, que pode curar toda enfermidade física. O teu bálsamo, Senhor, pode curar toda situação espiritual, Senhor. Enfermidade alojada, Senhor, onde o médico não descobre, não sabe o que é, mas o Senhor sabe, porque o Senhor penetra, Senhor, as juntas e a medula, Senhor. Nada fica em oculto diante dos teus olhos. Aquilo que a medicina, Senhor, diz não dá mais. O teu bálsamo, Senhor, é derramado e tudo é resolvido, Senhor. Os teus filhos, as tuas filhas no passado assim fizeram, confiaram, Senhor, e foram curados. Até mesmo um centurião, Senhor, que não serviu o Senhor, mas através da sua fé o Senhor curou o jovem ao qual ele pediu, Senhor. Agora imagine nós que estamos aqui na tua presença, Senhor, falhos que somos, mas confiamos, Senhor, no poder da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Pai, nesta noite, Pai, eu creio que essa palavra não vai voltar vazia, Senhor. Essa palavra vai fazer, Senhor, efeito sobre muitas vidas aqui nessa noite, Deus. E eu terei o prazer, Senhor, de ouvir alguém testemunhar aqui, Pai, que o Senhor, nesta noite, derramou o teu bálsamo e a vida do teu filho e tua filha foi transformado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória de pé, meus irmãos. Somente agradecer a Deus por essa palavra, por esse culto de adoração ao Senhor.